you're having a great time at home, yes, and studying English by yourselves. I'm here to help you with your doubts. Se você não está inscrito no canal ainda, se inscreva, aciona o sininho, porque a gente está postando vídeo aí com uma certa frequência, né? Toda semana tem vídeo novo, e aí quando você se inscreve, aciona o sininho lá, você é informado quando tem vídeo novo lá no canal, tá? Hoje eu vou voltar um pouquinho, a gente vai falar sobre o Simple Present com os WH questions, né? Como fazer perguntas utilizando os pronomes interrogativos. Mas antes de iniciar com os pronomes, a gente vai dar uma revisadinha no Simple Present, que a gente passou lá muito rapidinho, vocês podem ver, tem um vídeo lá embaixo, né? Então, o que a gente tinha visto? Inclusive, tem um vídeo dedicado só para a diferença do verbo to be e dos outros verbos. E por que isso? Porque o verbo to be, ele é um verbo especial, ele não utiliza verbo auxiliar para fazer negativas, interrogativas, por exemplo, quando todos os outros verbos sim, né? Então, por isso que a gente viu essa diferença. E hoje a gente vai dar uma revisada, especialmente nos verbos que precisam de auxiliar, tá? Então, vamos pegar um exemplo aqui, só para um exemplo para ilustrar melhor. O que a gente tem que imaginar, então? Como que a gente faz a conjugação dos verbos no presente simples? É muito simples. Ele não é como no português, por exemplo, que cada sujeito vai ter lá uma terminação diferente. No inglês é somente a terceira pessoa do singular. He, she or it. Ok? Somente essa terceira pessoa do singular que vai levar um S no final. Você acrescenta a letra S, certo? Então, vamos aplicar isso na prática para vocês entenderem como vai funcionar lá. Eu vou dar um exemplo na primeira pessoa. Então, vou conjugar o verbo na primeira pessoa do singular. No vídeo lá a gente tinha usado o verbo live, certo? Morar. Vamos usar o verbo work hoje, o verbo trabalhar. Então, eu digo, I work every day. Eu trabalho todos os dias, ok? Como que vai ficar na segunda pessoa? Vamos conjugar o verbo na segunda pessoa do singular. You work every day. Veja, nada acontece, mas está conjugado, né? A conjugação se dá, a pessoa vai saber qual que é o verbo de acordo com o sujeito, certo? A terceira pessoa vai levar um S. Então, agora que vem a mudança, ó. He, que eu faço? Acrescento o S. Pronto, está conjugado presente simples. He works every day. Simples assim. Mesma coisa, she works every day, and it works, vamos supor. Quando eu quero dizer, até interessante, a gente entra num significado novo para o verbo work. O verbo work não é só trabalhar. A gente usa o verbo work para funcionar, certo? Então, eu posso falar, por exemplo, it works very well. Funciona muito bem, tá? Posso falar de uma máquina ou de algum sistema, alguma coisa, e falar que ele funciona muito bem. Mais um significado novo aí para o verbo, né? Quando a gente fala it's not working, não está funcionando, ok? Agora, vamos pegar um pouquinho isso aqui, vamos deixar uma frase só, pode ser inclusive a frase aqui na terceira pessoa, tá? Que muda um pouquinho lá o verbo, para a gente até ir se acostumando com isso. E vamos fazer as transformações. Então, o que a gente tem aqui é uma frase afirmativa. Vamos transformar essa frase em negativa. Então, como que a gente faz a negativa no presente simples? Lembra que a gente precisa? A gente precisa de verbo auxiliar, certo? E qual que é o auxiliar? No caso de terceira pessoa do singular, nós temos duas opções de singular no presente simples. Que é do or does, né? Então, nesse caso, como eu estou trabalhando com terceira pessoa do singular, vai ser lá o auxiliar que tem o S, né? Então, vamos lá. Sujeito he, auxiliar. O auxiliar vai carregar a negativa, ok? E agora? O verbo aqui, ele estava com S na afirmativa. O que acontece com a negativa?
Vejam que quando a gente tem um auxiliar, a gente não faz mais nada, a gente passa para o auxiliar fazer, não é verdade? Se eu tenho um auxiliar aqui, vejam que além de ele estar carregando a negativa, ele também está carregando S. Então, o verbo não precisa mais carregar. Portanto, fica he doesn't work every day. Ele não trabalha todos os dias, ok? Agora, vamos perguntar se ele trabalha todos os dias. Como é que fica a pergunta? Vocês lembram lá como é que fazia a interrogativa? Isso, auxiliar vem aonde? Auxiliar vem antes do sujeito. Então, ficou does he work every day? Does he work every day? Se ele trabalhar todos os dias, eu vou responder com a resposta curta afirmativa. Yes, he does. Or, se for negativa, no, he doesn't. Ok? Isso era só para a gente lembrar como que era a estrutura. Agora, vamos acrescentar o pronome interrogativo. Quais seriam os pronomes interrogativos? Em inglês eles chamam de WH questions. Porque a maioria deles começa com WH, né? Vamos dar um exemplo lá? What, where, who, when, né? São vários lá. E aí a gente tem alguns outros, como how, por exemplo, que mesmo assim, começando com H, eles chamam de WH questions, tá? Seriam os pronomes interrogativos lá. E aí vai ter um macetinho que a gente vai aprender hoje, para a gente lembrar de certas regrinhas no uso dos pronomes lá. Então vamos acrescentar uma pergunta agora aqui. Como que eu vou perguntar onde ele trabalha? Qual que é o pronome interrogativo para onde? É isso mesmo, where. Então, where. Qual que era o sujeito mesmo? Eu ia perguntar onde ele trabalha, certo? Ele, terceira pessoa do singular. Então, qual que é o auxiliar que eu vou usar? O does. Então, where does he work? Onde ele trabalha, certo? Então, vejam que, na verdade, a estrutura, ela não muda nada, né? O pronome interrogativo, ele vem antes ainda do auxiliar. Lembra da pergunta, quando a gente perguntou, ele trabalha? Does he work? Does he work? Ele trabalha? Where does he work? Onde ele trabalha, né? Posso perguntar também quando ele trabalha. Qual que é o WH question para quando? When. So, when does he work? Ok? E aí, com isso, tem uma coisa muito legal aqui, tem um macetinho que a gente pode usar para lembrar dessa ordem aqui e o que acontece com o nosso verbinho. Porque percebam que, apesar de ser terceira pessoa do singular, o S não está no verbo, porque ele já está no auxiliar, no verbo auxiliar. E aí tem uma regrinha que a gente chama de quase, ok? O que é o quase? Para a gente lembrar que na interrogativa a ordem fica question word, o que vem depois? Auxiliary verb, auxiliary verb antes do que? Subject, sujeito. E aí, o que vai acontecer com o meu verbo? Infinitive.
Ele fica no infinitivo. Já que, quando eu tenho auxiliar, o auxiliar já está carregando a conjugação verbal. Legal, né? Esse macetinho é pra gente lembrar dessa regrinha lá, tá? E aí a gente vai aplicar para todos os outros. Eu posso aplicar, por exemplo, vamos perguntar com quem ele trabalha? Como que fica essa pergunta? Vamos tentar fazer junto lá? So, who does he work with? Com, ok? Com quem ele trabalha, tá? Mais uma coisa legal que a gente pode fazer aqui é responder essas perguntas, tá? Só para finalizar essa aula, a gente vai responder as perguntas para vocês entenderem a diferença da estrutura. Quem carrega o S, tá? Percebem que eu tô falando português mais aqui porque eu levei uma bronquinha lá, né? Que eu tava falando muito inglês e o pessoal não tava entendendo. Mas conforme a gente for saindo desse nível mais básico de aula, a gente for entrando no nível mais intermediário, nós vamos começar a fazer mais inglês lá, né? Vai dar certo, tá, pessoal? Então vejam lá. Where does he work? Onde ele trabalha? Como que eu falo ele trabalha em uma escola? Ele trabalha em uma escola. Qual que é o verbo? O verbo continua sendo work. Só que o que acontece agora? Eu vou ter auxiliar nessa frase? Ele trabalha em uma escola? Não vou ter auxiliar, né? Então, eu preciso que agora, como eu não tenho auxiliar, o verbo carregue o S, que é a conjugação da terceira pessoa do singular. Ok? So, he works at school. Ok? Se você ficou com alguma dúvida ainda a respeito disso, pode deixar nos comentários e a gente vai fazer mais um vídeo lá para ajudar vocês. Ok?